Exatamente isso, Bruna. Vai acontecer hoje à tarde o começo de mais um julgamento. É o terceiro julgamento ao qual o Thiago Brenan começa a responder. Ele tem 9 casos, né, nas costas. Inclusive, a Justiça de São Paulo acabou de nos atualizar aqui que Thiago Brenan está indiciado em 2 casos na vara de Porto Feliz por estupro e ele é réu já em 7 outros processos. Esse caso de hoje é o que ficou mais famoso, foi o primeiro a ser revelado. Quem está na nossa live em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial tá vendo as imagens, mas quem não tá vai se lembrar, porque essas imagens foram exibidas à exaustão da modelo Helena Gomes, né, que foi espancada por ele dentro de uma academia, uma unidade da Bodytech na Zona Sul de São Paulo. Ao que tudo indica, o relato dela é de que Thiago já vinha assediando há algum tempo, chamando para sair e tudo mais, e ela negava. E aí, um belo dia na academia, eles se estranharam, ela estava no meio do corredor fazendo um exercício, ele reclamou, ela respondeu à agressão dele e aí ele partiu para cima na violência. Chegou a arrancar um tufo de cabelo dela com as próprias mãos. E o filho dele estava do lado, um adolescente que acabou presenciando tudo. E segundo o que esse processo diz, Thiago também está respondendo por encorajar esse jovem, né, a agredir essa mulher também com palavras de baixo calão, enfim, por ofender essa mulher também. Os advogados, o Thiago Brenan, tentaram suspender esse julgamento, mas não conseguiram. Portanto, daqui a pouco, a partir de 1h30 da tarde, começam os depoimentos no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. O próprio acusado deve ser ouvido por videoconferência, além da própria Helena e outras testemunhas de acusação e defesa. O crime que eu estava tentando me lembrar, Bruno, é corrupção de menores, tá? Então, além da agressão à Helena Gomes, tem também o crime de corrupção de menores pelo filho adolescente dele ter presenciado essa cena toda. A gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes há alguns meses com a Helena Gomes. Foi logo após a prisão do Thiago Brenan. Ela contou um pouco qual o sentimento agora e que também ela vinha sendo perseguida por Thiago Brenan depois das acusações que fez. Primeiro começou com as mensagens, né? Mágoa dele, eu não sei, o ego talvez, eu diria, por não ter aceitado o convite para jantar. E depois essas mensagens agressivas assim, que eu considerei bem estranhas, nunca tinha recebido nada do tipo. Como eu nunca tinha recebido nada do tipo, eu mandei para um advogado para dar uma olhada sobre o ritmo daquelas mensagens e em seguida eu bloqueei. Bom, a Helena foi o caso da Helena, na verdade, né, foi o que deu início a uma série de outras denúncias de violências contra a mulher que resultaram em 9 processos contra Thiago Brenan. Tem relato de estupro, de ameaça, de cárcere privado. Eu falei que esse julgamento de hoje, Bruna, é o terceiro, né, ao qual o Thiago começa a responder. Os outros 2 são os seguintes: uma acusação de sequestro, no caso de uma mulher que afirma ter sido obrigada a tatuar as iniciais dele no corpo, e uma outra de estupro contra uma americana. O Thiago Brenan tem 6 pedidos de prisão contra ele, está detido aqui no Brasil desde o final de abril, após ficar 8 meses nos Emirados Árabes. O Brasil conseguiu negociar um processo de extradição dele e aí ele veio para o Brasil e está preso no CDP de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo também. Esse julgamento de hoje, lá no Fórum da Barra Funda, está correndo em segredo de justiça, então é muito possível que a gente não tenha mais detalhes, né, dos depoimentos que forem dados por lá hoje, mas o que a gente tem é a confirmação de que o julgamento vai acontecer, apesar das tentativas da defesa de Thiago Brenan de derrubar essa audiência dessa quinta-feira. Primeiro julgamento que acontece aqui em São Paulo, capital, né, Ana? Os outros dois em Porto Feliz, no interior, e a gente já tem, ele é acusado, né, por diversas mulheres, mas a gente já tem os 2 casos mais simbólicos e que acabaram puxando os outros depoimentos de outras mulheres que foram abusadas por Brenan, que são exatamente o da Helena,
onde tudo começou, a agressão nessa academia aqui em São Paulo, e também daquela outra mulher que não teve o nome identificado, mas que foi obrigada a tatuar as iniciais de Brenan na costela. O julgamento dela também está em andamento, julgamento longo, Ana, quase 50 testemunhas, uma parte já foi ouvida, quase acho que 10 ou 12 testemunhas já ouvidas, então há aí uma expectativa para a continuação desse julgamento. Não tem data, é algo que a justiça precisa marcar, vai ali de acordo com a disponibilidade também do juiz, do prazo legal para que esse julgamento seja feito. No caso dessa moça que foi tatuada por ele, Brenan ainda não foi ouvido, ele é sempre o último a ser ouvido, como são quase 50 testemunhas, vai chão ainda. Eles costumam ouvir aí entre 5, 10 por dia, dependendo do tamanho dos depoimentos. Então, Thiago Brenan ainda tem muito pela frente para pagar e que continue onde está. Na cadeia. Na cadeia. Que é onde preso. Um criminoso como ele tem que ficar. Valeu, Ana. Valeu, gente. Qualquer novidade, eu volto aqui. 10h50.